Estamos celebrando a festa da Páscoa do Senhor. E a festa da Páscoa do Senhor representa a vigília na noite da saída do povo do Egito. Quando o povo, desprezando a palavra de Deus, tornando-se escravo dos egípcios, na escravidão, sentindo o peso da opressão, de certa forma, um martírio por uma vida distante do projeto de Deus. Deus, de certa forma, um dia sente pena daquele povo e lhes envia Moisés, o libertador. E esse Moisés vai crescer no reinado do faraó. E esse Moisés vai aprender todas as táticas do rei e todas as loucuras também dos egípcios. Um dia Moisés cresce vendo os seus irmãos, porque Moisés sabia que ele não era um egípcio, mas sim um judeu, palestinense. Ele se compadece dos seus co-irmãos. O texto bíblico diz que ele violenta este que estava ferindo, mata-o, inicia-se com isso, trava-se com isto, uma espécie de guerra interna. E Moisés se torna um inconformado com a situação. Moisés vaga pelos vales do Egito em busca de uma resposta. Quando as coisas escurecem na nossa vida, nós temos que buscar luz. Isto foi o que aconteceu com Moisés. Vagou entre os vales e as montanhas do Egito. E ali um dia, ele olha para o monte e vê uma sarça, um fogo que não se apagava. E Moisés se aproxima daquela visão. Ele pensava que ele estava em delírio, mas era uma realidade. Aquele monte, Deus estava próximo a falar com ele. Aquela voz diz: Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar é um lugar santo. A gente não pode entrar no santo dos santos vestido com a nossa roupa do pecado. Nós temos que entrar no santo dos santos nu, com nenhuma roupa que nós viemos ao mundo. Essa certamente é a grande diferença que nós precisamos descobrir. Despir-se da nossa autonomia, despir-se do nosso egoísmo, talvez vaidade, e nos colocar na presença de Deus, na busca do Senhor. Aquela voz pediu a Moisés que tirasse as sandálias, para que Moisés se aproximasse daquele fogo que não se extinguia. E Moisés se aproxima, e à medida que Moisés se aproxima, o seu coração também se aproxima de Deus, porque Deus é um fogo devorador.
O fogo devorador de Deus devora as nossas iniquidades, os nossos pecados e nos aproxima dele. Deus dá para Moisés uma missão. A missão de libertar o povo foi uma das missões mais difíceis de Moisés. Moisés tinha que voltar para o seu rei, para Faraó. Moisés conhecia toda a tática, toda a estratégia dos egípcios. E agora Moisés voltava com um novo Moisés, com a sua vara na mão, seu cajado. O cajado de Moisés era o símbolo do seu poder. Poder que ele recebera naquele instante de Deus, da sarça que ardia e não apagava. Receber de Deus o poder é receber de Deus o poder também de libertar. E aí todo o texto do livro de Êxodo vai mostrando, vai indicando. Moisés tenta um diálogo com o Faraó, mas esse diálogo foi um diálogo dificílimo. Moisés teve que agir com violência, porque o nosso Deus é um Deus violento, um Deus que não suporta a injustiça, é um Deus que não tolera a iniquidade. Vem daí as 10 pragas do Egito. As pragas eram para ver se o coração de Moisés se amansava. Mas o Faraó tinha um coração duro, de pedra. Às vezes também o nosso coração, irmão, é um coração duro, difícil de ser amansado. E só Deus pode amansar o nosso coração. E quando o nosso coração não é amansado, aí vem as pragas, vem as decepções. E vieram as 10 pragas do Egito, e cada uma pior do que a outra, porque em geral as pragas atingiam não diretamente a vida de Faraó, mas a vida do povo. As pragas da sociedade recaem sobre nós. As pragas do Planalto de Brasília recaem sobre o povo. Somos nós que sofremos dessas pragas. Em todo caso, quando a praga atingiu a família de Faraó, diretamente a ele, as coisas começaram a mudar. E as coisas só mudam quando acontece comigo. Porque eu vejo a situação como está, mas elas não demovem em mim a possibilidade de mudança. Mas quando isso atinge a minha vida, aí sim eu começo a me despertar. Em todo caso, o texto de Êxodo vai mostrando tudo isso, e Moisés vai conquistando o povo, e convidando e preparando o povo para a libertação. Mas para isso era preciso uma grande vigília. É a vigília que antecedeu a entrada do povo na terra prometida, mostrada e prometida lá atrás a Abraão. Você vai ser o pai de uma grande terra. Abraão, o pai da promessa. E essa promessa começava a ser recumprida agora, nesse instante. É preciso uma vigília, que foi a vigília da noite da saída. Irmão, aprendamos da Santa Páscoa que nos momentos difíceis da vida, nós precisamos parar para fazer vigília, para vigiar o que vai acontecer. A nossa vida muito corrida, muito atropelada, não nos coloca em sintonia com a vigília.
Nossa vida muito cheia de ação, sem parada. E Deus só foi possível a libertação do povo a partir da vigília. Depois da vigília realizada, chegou o momento da grande decisão de Moisés. Vamos partir. E o povo saiu em caminhada, mas encontrou o Mar Vermelho. Mas para Deus não há empecilho. Para Deus não existem problemas. Por isso que nós aqui admiramos, ao menos eu, São Jorge. Deus não é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do possível. Que eu tenho que descobrir essa possibilidade de Deus na minha vida. O mar não era empecilho, porque Moisés tinha o cajado divino na mão. E ao se aproximar do mar, diz o texto, que Moisés toca aquela água, e aquela água se abre, e o povo de Deus passa em pé enxuto sobre o Mar Vermelho. E atrás vinha o exército de Faraó. É aqui que Deus faz maravilhas. À medida que o povo de Deus adentrava o mar, o povo também do Faraó, com seu exército de armas em punho à mão, e o povo de Deus de mãos limpas, porque o povo de Deus não precisa sujar as mãos com o sangue, porque o sangue já foi lavado com o sangue do Cordeiro. Quando o Espírito de Deus passou sobre a cidade e viu que todos os batentes das portas dos filhos de Israel estavam manchados com o sangue do Cordeiro, nenhuma praga lhes fez mal. O mal só atinge aqueles que não são manchados com o sangue do Cordeiro. O que nos livra, o que nos liberta, é o sangue do Cordeiro, essa é a Páscoa. E esse povo passou, enquanto o povo de Faraó foi exterminado. O texto bíblico diz que no outro dia, na praia apareceram os restos mortais das carruagens, dos soldados, dos cavalos e dos cavaleiros. O nosso Deus, queridos irmãos, é o Deus das maravilhas. Só o nosso Deus, Ele pode fazer isto. É o Deus que é o Deus da Páscoa. Eu desejo para você uma feliz Páscoa. Que você aprenda a fazer vigília. Nas horas de decisões difíceis, não adianta rezar. Tem que fazer vigília. Não adianta entrar em desespero. Tem que fazer vigília. Na hora do desespero, não adianta fazer promessa. Tem que entrar em vigília. Na hora do desespero, não adianta buscar socorro em ninguém. Tem que fazer vigília. Porque é ali, nesse momento, que Deus vai agir. Se Deus agiu lá no Antigo Testamento para libertar os hebreus, Deus age também hoje para nos libertar. É pena que tantas são as vezes que nós não mais acreditamos na palavra e acreditamos apenas na nossa força, no nosso destino, na nossa possibilidade de vencer com as nossas próprias armas. Fica aí, queridos irmãos e irmãs, a proposta da Páscoa. A proposta da Páscoa se faz de duas formas: pela vigília e pela ação. Diante das dificuldades, eu tenho que aprender a vigiar, porque também mais tarde o mesmo Jesus disse: vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora difícil que vai acontecer na minha vida.
Então fica aí essa proposta do Evangelho, das palavras de Deus e o desejo de uma santa e abençoada Páscoa do Senhor. De pé.